Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no meu canal. E antes de mais nada, já se inscreva no meu canal, curte, comenta e compartilha que você vai estar me ajudando bastante. Então, roda a vinheta. I just want all of the money. Do you know what I said? I gotta get the dinero, the cash and the bread. Você já imaginou acordar numa segunda-feira e perceber que não precisa mais trabalhar por dinheiro? A grande maioria das pessoas imagina isso acontecendo lá no fim da vida, quando elas forem se aposentar com seus 65, 70 anos ou até mais. Mas a realidade é que existe um grupo de pessoas que consegue se aposentar bem antes da maioria. E grande maioria das pessoas desse grupo não ganharam na loteria, não são herdeiros, nem nada do tipo. Simplesmente são pessoas que aprenderam a investir o seu dinheiro e com isso conseguiram se aposentar bem antes. Primeiro a gente tem que entender exatamente o que significa se aposentar. Para mim, no meu ponto de vista, aposentar-se é viver sem trabalhar, né? Significa o seguinte: você precisa de R$ 5.000 para passar o mês. Os seus rendimentos geram esses mesmos R$ 5.000 que você precisa. Então aí você basicamente já pode se aposentar. Você recebendo esses R$ 5.000 de investimentos todos os meses, daí você já tem a capacidade de poder parar de trabalhar e começar a aproveitar mais a sua vida. Ou pelo menos não ter que trabalhar. O que para a grande maioria das pessoas já é uma grande conquista. E uma das coisas mais importantes para você conseguir se aposentar antes dos 50 anos com certeza é o tempo que você ainda tem. Por exemplo, eu tenho 25 anos. Para chegar nos meus 50, eu ainda tenho mais 25 anos antes de completar meus 50. Ou seja, eu tenho 25 anos para continuar investindo e alcançar minha liberdade financeira. E quanto mais novo você for, muito melhor vai ser, porque você pode investir mais, com certeza os seus lucros no final serão bem mais altos. Digamos que você tem 18 anos, até os seus 50 ainda faltam 32 anos, ou seja, é um bom tempo para quem quer investir e quer viver de renda. E existem algumas formas que vão conseguir te ajudar a chegar mais cedo no seu objetivo. Uma dessas formas, além de investir, né, obviamente, é você gerar mais renda. E como é que você consegue gerar mais renda? Você consegue gerar mais renda trabalhando mais ou fazendo algo diferente do que você normalmente faz. Hoje em dia é muito comum ver as pessoas criando conteúdo para a internet em diversas plataformas, TikTok, Kawaii. Essas plataformas normalmente elas pagam por monetização e a internet te traz a possibilidade de você ganhar uma renda a mais e não necessariamente ser obrigado a trabalhar. Mas digamos que você não quer mexer em nada com a internet, não é para você. Com o passar do tempo, os próprios juros que você vai recebendo se tornam uma renda extra. Eu vou te dar um exemplo aqui de como os rendimentos do seu investimento eles podem ser uma renda muito maior do que você imagina. Por exemplo, se você investir R$ 500 por mês durante 30 anos, você vai acumular um patrimônio de 1,1 milhão, mesmo tendo investido apenas 180 mil. 180 mil reais vai ser o valor total que vai sair do seu bolso durante esses 30 anos. Mas no final desses 30 anos, só de juros compostos, você vai ter um montante de 1,1 milhão. O que é muito dinheiro, né? Quando você para pensar, 1,1 milhão é muito dinheiro. Mas agora, se você quer ter até mais, você investe R$ 1.000 por mês, depois de 30 anos, você terá 2,2 milhões. E se você investir R$ 2.000 por mês, depois de 30 anos, você vai ter 4,4 milhões. E existem alguns erros também que atrasam a sua aposentadoria. Erro número 1, querer ficar rico rápido. Provavelmente você vai ver muitas pessoas na internet oferecendo um curso, oferecendo várias coisas milagrosas e na verdade isso não é real. Não existe uma fórmula mágica para você ficar rico rápido. Existem sim maneiras de acelerar o processo, né? Mas ficar rico da noite por dia é praticamente impossível. Segundo erro é entrar em dívidas de consumo, que nem você ir lá e ficar fazendo financiamentos
porque sempre quando você compra alguma coisa parcelado, você vai pagar juros em cima. Quando você usa o cartão de crédito, consumir demais é uma coisa que vai te atrasar muito nos seus investimentos, porque todo um pequeno valor que você consegue estar investindo hoje, no longo prazo, ele vai se multiplicar várias vezes. Outro erro muito comum também é você trocar de estratégia diversas vezes, você não focar numa coisa só. Esse é um erro que a grande maioria das pessoas cometem, né? Eu também, quando decidi que eu ia começar a criar conteúdo para a internet, eu fiz muito isso. Eu estava indeciso, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, até definir que eu ia criar um canal de finanças, né? Compartilhar com vocês a minha jornada. Por isso que é muito importante você estar sempre focado, sempre seguindo em frente. Escolher uma das coisas, né? Porque hoje a gente tem diversas formas de estar ganhando dinheiro, né? E quando você fica pulando de galho em galho, às vezes você abandona uma que está quase dando certo porque você viu alguma coisa nova que você acredita que essa é a oportunidade da vez. Quarto erro que não vai te deixar prosperar é viver para impressionar os outros. Que nem você viver gastando todo o seu salário para manter carro, manter casa, sair para jantar, né? Para viver uma vida que ainda não está na hora de você viver. Não adianta nada você estar indo nos melhores lugares, ter um carro muito bom, ter uma vida muito bacana, se você não tem aquela paz, aquela tranquilidade, se você não tem um dinheiro investido. Porque qualquer emergência que der, você vai se apertar. E geralmente a gente não está preparado para as emergências que acontecem. Quando você está preparado, quando você não vive para impressionar ninguém, você começa a se preparar e não impressionar os outros, né? Viver para você e não para os outros é uma das coisas mais importantes que você pode aprender. Não só sobre impressionar os outros, mas também sim sobre o que eles pensam, né? Porque o que os outros pensam nunca vai colocar um centavo no teu bolso. Mas agora, o que você pensa e o que você faz, isso sim vai fazer você evitar de jogar muito dinheiro fora. Então, preste muita atenção nessa parte, que é uma das partes mais importantes para você estar conseguindo juntar dinheiro. E a conclusão é bem simples. Se você realmente quer se aposentar antes dos 50, você precisa gastar menos do que você ganha, investir todos os meses. Quanto mais novo você for, mais novo você vai conseguir se aposentar. Então é muito importante que você não deixe para investir lá na frente, você comece já, mesmo com pouco. Porque quem decide investir hoje tem muito mais vantagem do que quem deixa para investir lá na frente. Eu quero te fazer uma pergunta bem sincera. Se você conseguisse começar a investir hoje, quanto você conseguiria investir todos os meses? Porque, pois mesmo que seja um valor pequeno, com o passar do tempo, esse montante vai crescendo e vai gerando o efeito bola de neve. Então, sim, mesmo você investindo pouco, lá na frente você vai ter bons resultados. Investir nunca foi uma péssima escolha para ninguém. Por exemplo, eu me arrependo de não ter começado a investir mais cedo. E esse é o único arrependimento que você vai ter sobre investimentos, não ter começado antes. Mas esse vídeo vai ficando por aqui, né? Muito obrigado por você que tem assistido, acompanhado o meu canal. Já se inscreva se você não é inscrito, deixa um like, comenta e compartilha. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que também quer se aposentar antes dos 50 anos. Valeu, falou e até o próximo vídeo.